Oiê! Se você está chegando nesse canal agora, o meu nome é Camila, eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio que se chama Helena e na semana passada nós começamos o processo de desfraude da Helena diurno e eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre o processo de preparação para esse desfraude. O nosso desfraude está sendo assim bem tranquilo mesmo, não tô tendo nenhum tipo de trabalho, grandes preocupações, estresse, nada, e eu devo muito isso, eu tenho certeza, ao período que nós ficamos nos preparando para o desfraude, e é isso que eu quero te contar nesse vídeo, que eu quero compartilhar com vocês, e que eu possa ajudar um pouquinho você que está passando por isso aí. Eu não sou nenhuma expert, eu sou uma curiosa que eu li bastante, procurei bastante vídeo, procurei conversar com bastante gente, e aí eu fui pegando tudo de bom que encaixava na nossa rotina, que eu achava que era legal pra gente, e tô aqui para dividir a nossa experiência. Que belezinha sua filha. Quantos anos ela tem? 2. Ai, ela ainda usa fralda? Sim, ela usa, tô super tranquila em relação a isso, ela ainda usa fralda. Me fala se não é assim, você cantou os parabéns no aniversário de 2 anos para sua criança, as pessoas automaticamente já começam a te perguntar se ela ainda usa fralda, como se virasse uma chavinha assim, porque fez os 2 anos e a criança tivesse que obrigatoriamente sair da fralda. Mãe, relaxa. Não é assim, não precisa ser assim, não deve ser assim, inclusive, né? Não é a idade que vai fazer você ajudar a sua criança a tirar a fralda, porque não é você que desfralda, é a criança, para começo de conversa. Bom, eu tô aqui nesse vídeo para contar para vocês como foi a minha preparação para o desfraude com a Lelê. Essa semana, na semana passada, aliás, que ela teve aula, a professora e as auxiliares me indicaram aí, me sinalizaram que a Lelê estava pronta para o desfraude. Eu já estava percebendo isso, né? A gente já estava se preparando para isso, mas eu ainda tinha um pouco de receio, não tinha certeza se estava na hora, se eu devia começar ou não. E aí então, quando elas me falaram isso, eu falei, cara, é agora, a gente precisa tentar. Antes, na semana que a Lelê ia começar na escolinha, ela não queria mais pôr fralda, mas eu não apoiei, não incentivei, assim, não dei corda. Quando ela me deu esse sinal óbvio, assim, o mais claro possível, que ela não queria mais usar a fralda, ela ia começar na escola, então eu já achei muita coisa. Então agora, que já passou a adaptação da escolinha, já tá ok, e agora eu me sinto segura pra fazer, ela também tava na hora, ela tava pedindo, então tá ocorrendo super bem, e eu vou dividir isso em outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo de preparação, porque eu acho que é a etapa mais importante, depois o desfraude diurno em si e depois o noturno, porque eu vou fazer separado o diurno e o noturno. Eu achei, assim, pela experiência que a gente tá tendo do diurno, eu acho que o noturno a gente vai ter que esperar um pouquinho, tá? Mas eu vou explicar tudo pra vocês o passo a passo. Então bora pro vídeo. Bom, gente, a primeira coisa que aconteceu aqui em casa foi ela ganhar o piniquinho. Isso, ela tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos, de 1 a 8 meses a 2 anos, mais ou menos, tá? Ela já ganhou o piniquinho. Porque assim, ó, a Lelê, ela já começou a tirar a fralda sozinha, ela já queria ficar sem a fraldinha, ela já tirava a roupa, ela conseguia colocar. E isso, inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, essa última gaveta aqui do quartinho dela é onde eu deixo as fraldinhas dela. Então isso aqui sempre ficou de muito fácil acesso pra ela, sempre. E eu sempre usei essa fraldinha aqui, essa pants, né, que imita a calcinha, então facilitava muito, então ela já sabia colocar, tirar sozinha. Então eu acho que isso foi uma boa sacada. Então assim, sempre ela mesmo na hora das trocas, tomava o banho e falava assim, filha, pega a fraldinha pra mamãe colocar em você, fraldinha limpa, tal. Fraldinha suja, filha, coloca no lixinho. Enquanto eu ainda tava trocando ela aqui no quarto dela e na cama. Depois nós fomos para um outro passo.
que foi a chegada do piniquinho. A minha mãe deu o piniquinho pra ela, eu comecei a perceber isso nela, que ela já punha, tirava, não queria ficar a fralda. Eu falei, será que tá chegando perto, tal? Eu acho que a gente precisa começar com o piniquinho. Por quê? Ela era muito pequenininha ainda, com 1 ano e 8 meses para 2 anos, eu achava ela pequena pro vaso. E segundo, o que a gente precisa observar é como é o nosso filho, né? Como é o seu filho. A Lelê, ela tem muito receio das coisas e ela é muito cautelosa. Ela não é a criança que chega num parquinho e já vai subindo nas coisas. Ela vai sempre testando, ela vai tateando antes, ela vai vendo a altura. Ela tem medo de altura. Ela não é aquela criança que vai subindo nas coisas. Se ela vai para uma casa diferente que tem um degrau, ela primeiro dá uma observada antes, sente, sabe? Ela não é aquela criança que explora, que sabe... que é meio inconsequente, digamos assim, sabe? Que vai subindo tudo e vai pulando em tudo e não tá nem aí com nada. Ela é cautelosa. E ela tem medo. E pra gente fazer o xixi e cocô, a gente precisa estar o quê? Primeira coisa, relaxada. Precisa se sentir bem. Então eu não via ela penduradinha no vaso assim. Eu já tentava pôr ela no vaso, tentava brincar com ela para dar descarga, ela não queria, ela não tinha medo do vaso, ela tinha medo da altura. Ela só ficava no vaso no meu colo, quando eu colocava ela no meu colo. Então isso era um ponto que eu sabia que era uma dificuldade e que eu já não queria de cara ficar assustando ela, colocando ela ali no vaso, que eu sabia que ela não ia gostar. Então minha mãe deu o piniquinho e aí... foi só uma apresentação. O piniquinho chegou pra ela, ela ganhou esse piniquinho aqui, que foi pelo menos tendo assim, o mais discretinho possível. A gente tirou a tampinha daqui porque ficava caindo, aí ela ficou brincando com isso daqui praticamente uns 2 meses. Ficava lá fora, nas coisas dela, ela ficou, ó, até tá sem o olho, coitada, daqueles que tocam musiquinha quando você aperta aqui. Ela ficou brincando com o piniquinho. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer com essa criança saber que o piniquinho é pra fazer cocô? Não. Aí comecei a ler bastante sobre o assunto, a estudar, a me inteirar. Aí encontrei esse livrinho aqui, que é a coisa mais fofa. Se chama O que tem dentro da sua fralda. E a Lelê ama livrinhos, né? Então comecei a contar a historinha pra ela do ratinho. Então, a historinha é basicamente o seguinte, vai falar que é um ratinho curioso, ele gostava de ver o que tem dentro das coisas, então ele vai no buraquinho, ele vai... Aí, olha que coisinha mais fofa, ele vai encontrando os amiguinhos e ele quer saber o que tem dentro da fraldinha dos amiguinhos. Então é um livrinho super interativo. Ela abria a fralda e... o cocô, o coelhinho, o cocô. Então, gente, desde pra você ensinar a criança a falar, a identificar os bichinhos, o cocô, o xixi, esse livrinho já é ótimo. Então, e assim vai, ó, são vários amiguinhos e a criança vai, é o cocô do porquinho, tá, não. Aí, os amiguinhos ficam curiosos pra saber o que tem dentro da fraldinha do ratinho. E aí, não tem nada na fraldinha do ratinho. Por quê? Como assim? Aí ele vai contar que é simples, porque ele faz um piniquinho. Então aí, ó, todos os amiguinhos aprendem a fazer um piniquinho. Então, é uma historinha que a Lelê ama até hoje. Ela senta no vaso, ela já pede a história do ratinho. Então, super me ajudou. Eu acho que criança precisa... ela precisa... tá representado tudo pra ela, né? Então o livrinho ajuda muito. Então aí que eu apresentei o piniquinho e qual era a função dele. Aí, depois de ter apresentado isso aqui, uma coisa que a gente sempre fez também, eu, o marido, a gente vai fazer cocô, xixi, a Lelê tá sempre perto, ela entra quando ela quer, ela vê. Então tudo é um exemplo, né? Ela vê a gente fazendo cocô no vaso, que é no banheiro. Então o que eu fiz? Eu não deixava o piniquinho, por exemplo, na sala, lá no quintal, o piniquinho era no banheiro, sempre no banheiro, ele nunca ficou em outro lugar. Beleza. Aí foi uma luta até ela sentar no piniquinho, ela tinha um pouco de medo, ela brincava com ele, mas ela não sentava. Aí depois do livrinho, de inserindo mais o livrinho, que ela foi começar a sentar. Aí ela ficava sentada, eu li a historinha pra ela do ratinho. Eu vou tentar procurar umas fotos dela aqui, sentadinha no piniquinho com o livrinho. Algumas vezes ela fazia xixi, eu, olha filha, bacana, fiz xixi, mas nada muito assim, uou. E sem aquela obrigação de ter que fazer no xixi, ela só tava experimentando, tá? Não era zero obrigação. Então aí eu jogava o xixi na privadinha e tal, e assim foi. Você fez xixi no piniquinho! Muito bem, meu amor! Agora vamos dar descarga? Você vai ficar mais um pouquinho? Então tá bom. Fica mais um pouquinho. Ai, que bonitinho! Você fez xixi
comecei a fazer? Eu comecei a comprar as calcinhas para ela. Então assim, ó, durante o dia que tava calorzinho, ela ficava só de calcinha no quintal e ela vinha aqui, da mesma forma que ela pegava a fraldinha, filha, vamos escolher a calcinha? Ela vinha aqui, ela escolhia a calcinha que ela queria colocar e ela ficava de calcinha no quintal, um período. Colocava ela dentro da bacia para brincar de água, filha, olha, a hora que for fazer xixi, que você tiver com vontade, não pode fazer xixi na bacia, tem que fazer fora da bacia. Então ela fazia no chão, lá no quintal mesmo. Sem problema, não ficava, sabe, com muita obrigação, como eu falei pra vocês. Aí depois, uma coisa super importante que eu acho, gente, em todo esse processo, eu nunca falei mal do cocô, nem do pum, nem do xixi. Nunca critiquei nenhum deles. Sempre Falando assim com a maior naturalidade do mundo e com verdade. O xixi a gente se molha todo se fizer na calça. O cocô é fedido, mas é uma delícia fazer cocô, não é? A gente sente uma dorzinha no começo, depois relaxa e depois a gente consegue fazer o cocô, é um alívio. O cocô é fedido, o pum é fedido, mas todo mundo faz. Gente, sempre. E mesmo na hora de trocar a fralda, nunca fica assim, a criança não ficar envergonhada, pra ela, sabe? Eu acho que faz super parte, faz total diferença isso também. E aí, quando entrou o verão, eu comecei a deixar ela mais ainda, aumentei essa coisa dela ficar de calcinha, principalmente no calorzão aqui, que a gente tava aqui em casa, ela tava brincando com água, ela ficava de calcinha, mas a Helena nunca me pediu pra fazer xixi, cocô, essas coisas. Ela vinha e já falou assim, mamãe, fez xixi, mamãe, fez cocô, entendeu? Ela já me avisava depois de ter feito, ela nunca me pediu. E aí acabava fazendo, quando ela tava de calcinha, acabava fazendo no quintal mesmo, e vida que segue, não ficava cobrando nada. Eu só falava assim, poxa filha, se você conseguir, se seu corpinho te avisar antes, vai lá no banheiro, faz no piniquinho. Eu nunca levei o piniquinho pro quintal pra ficar mais fácil, pra lembrar ela nada. E nem ficava assim, filha, quer fazer xixi? Eu deixava ela bem à vontade mesmo, pra ela se conhecer, pra aquilo, sabe? E fazendo parte da vida dela. Não ficava assim, quer fazer xixi? Filha, quer fazer xixi? Eu não fiz essa parte, tá? Pode ser que até hoje em dia, talvez eu até teria tirado antes, se eu tivesse já feito isso. Mas eu não fiz. Bom, gente, aí... outra coisa que começou a acontecer, quando eu ia fazer as trocas da fraldinha dela, eu sempre mostrava pra ela o xixi, o cocô. Nossa, sua fralda tá cheia de xixi. Nossa, o cocô, vamos jogar lá no vaso sanitário? Tentava fazer isso e aos poucos eu parei de trocar ela no quarto dela e comecei a trocar ela no banheiro sempre que possível. Então tirava a fraldinha lá, já jogava o cocô no vaso pra ela ver. Na casa das pessoas também, eu já levava ela no banheiro pra fazer a troca de fralda. Por exemplo, eu ia na minha mãe, a minha mãe, ela acabava trocando ela na sala. Mas enfim, pra ela era mais fácil, trocava ela na sala. Mas quando eu tava na casa da minha mãe, trocava ela no banheiro. Então eu levava, ficava só nós duas, trocava ela no banheiro, tal, bonitinho. Na casa da minha sogra eu fiz a mesma coisa. E assim foi, sempre indo no banheiro, que é o lugar certo. Dentro desse processo já do piniquinho, eu sempre deixei ele no banheiro. Então a Lelê, quando ela queria, ela sentava nele, tá? Sem a obrigação de ter que fazer xixi, certo? A gente colocou esse ponto já pra vocês. Aí, eu precisava saber se ela já estava conseguindo controlar os músculos dela, né? Se ela já conseguia fazer aquele xixi voluntário, que a gente senta pra sair de casa, a gente não faz xixi antes de sair de casa. Eu queria começar a treinar isso nela. Então eu comecei com um banho. Antes da gente tomar banho, Lelê, senta antes do banho pra fazer xixi. Então ela começou a fazer xixi no piniquinho antes do banho. Toda vez, antes do banho ela sentava, a gente jogava na privada. Então eu falei, poxa, o controle dela, assim, dela querer fazer o xixi, tá ok, tá beleza. Então foi o primeiro passo, nosso primeiro passo mesmo pro desfraude. Aí, gente, no final dessa preparação, esse livrinho aqui eu comprei basicamente junto com o do Ratinho. Só que do Ratinho eu trabalhava mais ele, as histórias. Esse aqui, eu só, no início, olha a fraldinha, o xixi, o cocô, o pum. E ela amava. Ela fala assim, mamãe, conta a historinha do xixi, do cocô e do pum. Ela ama esse livrinho.
Mas eu não trabalhava muito ele. Aí quando chegou agora, na época do desfraude mesmo, que eu vi que a coisa tava... Aí que eu comecei a contar a historinha pra ela. Então a historinha desse aqui é basicamente assim, ó. O Xixi e o Cocô, o Pum, eles se encontraram e eles vão reclamando, assim, vão pedindo pras crianças que eles não querem mais ficar na fralda, que eles não querem molhar o colchão, que eles querem ir pra casinha deles, né? Que eles querem ir pro vaso sanitário ou pro piniquinho. Então aqui, ó, eles estão presos na calcinha, na fraldinha, que eles não querem. Então basicamente é isso. E eu acho que esse daqui me ajudou demais. Demais. Por quê? Mas isso é assunto pro próximo vídeo, que é em relação ao desfraude em si. Então, mamãe, se eu fosse você, eu com certeza eu ia investir aqui, ó, em 2 livrinhos. Eu acho bem bacana mesmo. Esse daqui já é para uma fase que você tá no desfraude mesmo, que a criança já compreende tudo melhor. E esse daqui é muito lúdico, eles amam ficar abrindo as fraldinhas. É a coisa mais fofa esse livrinho e dá para você explorar bastante, inclusive ainda na questão da fala da criança, antes de pensar em desfraude, esse livrinho super vale a pena, porque eu acredito muito que a gente precisa ter alguma coisa para ilustrar, para materializar aquilo para criança, porque como é que você vai explicar, né? É uma coisa complicada. Então eu aposto muito na preparação. E a gente está tendo um processo de desfraude muito tranquilo, e eu devo isso com certeza ao fato de a gente ter tido essa preparação com a Lelê. Não tenho dúvidas disso, conhecendo a minha criança, conhecendo a minha filha, sabendo como ela é, sabendo que não ia dar para eu fazer um desfraude assim, chegar assim, ó, filha, eu tô tirando sua fralda, eu sei que não deve ser assim, e eu sei que não pode ser assim, tá? Gente, outra coisa bem legal nos livrinhos é você, com eles, deixar a criança o mais tempo possível no piniquinho, no vaso, que seja. Que aí ela fica ali relaxada, ela aprende a esperar o cocô, né? Porque criança, eles não têm muita paciência. Se não tiver alguma coisa para entreter eles ali, eles vão sentar, não fez, não deu. Então, assim, o aprender a controlar, a ficar sentadinha ali pelo menos uns 15 minutinhos. Então eu achei que os livrinhos são bem bacanas para isso, eles me ajudaram muito. Então a Lelê pegou esse hábito, ela senta, ela quer ver uma historinha, quer ver um livrinho, e eu acho que isso ajudou demais nesse processo. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo ajude você nesse processo, que eu sei que é um processo que a gente precisa de bastante ajuda, precisa se informar, e eu não sou nenhuma expert, nada. Eu só tô aqui trocando experiência, contando como foi, como a gente conseguiu ter um processo de desfraude bem tranquilo mesmo, que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, todos os sinais que a Lelê apresentou, a ajuda da escolinha e como é que foi a nossa semana de desfraude, tá? Mas aí, então, é assunto para um próximo vídeo. Eu só queria reforçar aqui para vocês terem paciência, para vocês esperarem o tempo da criança. Elas dão sinais muito claros. Não somos nós que desfraudamos, são as crianças. A gente está aqui só para dar o suporte, para dar o apoio que ela precisar. A gente não vai precisar fazer nada. Se você esperar o tempo certo, não vai ter estresse para você, não vai ter estresse para as crianças. É muito tranquilo mesmo, de verdade, tá? É só esperar o tempinho dela e se poupar aí de trabalho sem necessidade, de estresse sem necessidade nenhuma para você nem para criança, tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.